Boa noite. É com alegria que nós damos início a esta 11ª Semana de Filosofia. Um evento anualmente realizado pela FADISE, que sempre tem contado com os grandes colaboradores e nesta reflexão também, por um tempo, desde 2019, online, e agora retomando aos poucos, estamos aí, então, realizando de maneira híbrida a nossa Semana de Filosofia, cujo tema é aspectos filosóficos da esperança no contexto pós-pandêmico. E nós vamos dar início com um momento artístico em nossa região, a Grande Amazônia, convidando o jovem Tiago, nosso estudante, e o padre Aspuri. Boa noite. Na densa floresta vai um caminheiro, Cristo seringueiro, seringa cortar, e corta seguro a mão calejada da planta amada, faz vida nascer, e vem a esperança que surja a bonança, não seja explorado o suor na balança, e vem a esperança que surja a bonança, não seja explorado o suor na balança. Na mata escura, um homem pacato, o Cristo do mato, seringa colher, e colhe o futuro. A mãe natureza lhe dará certeza, o filho crescer, e vem a esperança que surja mudança, e o homem refaça com Deus aliança, e vem a esperança que surja mudança, e o homem refaça com Deus aliança. Em uma palhoça, alguém bem curtido, o Cristo sofrido, borracha fazer, e faz o progresso, constrói a riqueza, beleza e grandeza para outro viver, e vem a esperança que surja a dança dos povos iguais, semelhantes crianças, e vem a esperança que surja a dança,
iguais, semelhantes crianças. Vai um caminheiro, um homem pacato, alguém bem curtido na rua perdido. Foi espoliado da mata querida, não tem mais guarida, é só padecer. Foi lá da balança, não houve aliança, e a dança criança é ainda esperança. Foi lá da balança, não houve aliança, e a dança criança é ainda esperança. Padre Fábio de Mello, que se cuide. Eu estou chegando. E a Modéstia também. Dando continuidade, nós passamos a palavra ao vice-diretor da nossa faculdade, Padre Manuel. Boa noite a todos. Esta noite é de alegria para todos nós, para a nossa comunidade da FADIZ. Depois de 2 anos, estamos retomando com as nossas semanas acadêmicas de modo presencial. E a alegria de poder encontrar o outro é uma alegria que gera vínculos entre nós. Então, aspectos filosóficos da esperança é o tema que nos congregará ao longo de 3 dias. Eu queria, então, acolher a todos, aos alunos da nossa FADIZ, do curso de Filosofia e do curso de Teologia. Nós temos hoje aqui também alguns egressos da nossa faculdade, amigos da FADIZ que se interessam por este tema, os professores da nossa instituição. Eu queria destacar a presença do professor Valdinei, que se encontra conosco. O professor Valdinei é coordenador do curso de Filosofia da Universidade Federal do Acre, da nossa UFAC. Ele está acompanhado de um egresso também, né? Que fez o curso na UFAC. Professor, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-los no nosso meio. Né? Também queria destacar a presença do nosso cantor, o Padre Asfuri. Para quem não conhece, o Padre Asfuri, além deste grande talento, ele tem uma função de muito destaque na nossa diocese. Ele é o vigário-geral da nossa diocese e que hoje nos honra aqui com a sua presença. Sejam muito bem-vindos. Quero acolher também as religiosas que se encontram aqui. Eu estou vendo a irmã Judite aqui no nosso meio. Seja bem-vinda, irmã. Aos amigos que vieram ajudar e contribuir nesta noite, eu não poderia deixar de citar já o empenho da TV Diocese nos ajudar na parte tecnológica, porque a nossa semana acadêmica contará com palestrantes que farão conferências de forma virtual, como nós podemos ver o professor desta noite, que desde já nós manifestamos profunda gratidão. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos para iniciarmos ao longo dessas 3 noites esta reflexão bonita sobre o homem. A filosofia é uma reflexão profunda sobre o ser humano. E este ano nós quisemos que esta reflexão ela se desse sobre aspectos que em linguagem cristã nós diríamos que vai além do material, mas também poderíamos dizer que eles se encontram no campo da metafísica. A esperança, ela não é matéria.
A esperança, ela se constitui como uma força que move, e poderíamos dizer que a esperança está para o além do material. A esperança, ela se encaixa dentro daquelas realidades que colocam dinâmica na vida e que eu ousaria dizer, a esperança, ela leva para além do prazer, a esperança conduz à felicidade. Então, esta reflexão sobre a esperança, ela também quer atingir o ser humano nesse desejo profundo de ser feliz. Felicidade e esperança caminham juntas. E a nossa reflexão ao longo desta semana acadêmica, Semana de Filosofia 11ª, quer nos ajudar com estas reflexões, princípios filosóficos da esperança. Que seja, portanto, noites que nos ajude a adentrar nesta realidade tão necessária, saindo desses tempos conturbados, em que o ser humano é chamado a construir caminhos novos, alimentado e guiados por esta força chamada esperança. Então, eu desejo a todos um belo início de semana. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para a 11ª Semana de Filosofia da Faculdade Diocesana São José, a nossa FADIZ. Para a apresentação do assessor, nós chamamos a acadêmica Edu Virges. Boa noite. Iniciamos o resumo das qualificações do nosso palestrante desta noite. Doutor em Filosofia pela PUC São Paulo, mestre em Filosofia pela PUC São Paulo, bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia FATEL, Universidade Metodista de São Paulo, membro do Grupo de Estudos em Filosofia Política Contemporânea, no Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia, PUC São Paulo, experiência nas áreas de História da Filosofia e Filosofia Política. A esperança é filosófica e ela abre caminhos. Para falar sobre o princípio da esperança, segundo Herbert Bloch, chamamos com grande satisfação o professor Hudson Mandotti de Oliveira. Boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Sim, professor, nós os ouvimos bem. Ótimo, excelente. Caso vocês não escutem ou corte, por favor, me dê um sinal para que eu possa interromper e prosseguir novamente após a correção. Só queria fazer uma pergunta. Eu tenho quanto tempo? 45 minutos, professor. Ótimo, excelente. Então, vamos lá. Falar de esperança em Bloch é necessariamente colocar a esperança dentro de um processo temporal e histórico que nunca, segundo Bloch, saiu desse processo de crise, principalmente quando se trata de entendermos que a passagem do processo feudal para chegar ao capitalismo, segundo Bloch, não anuncia uma demiurgia
cujo processo se constitui necessariamente na esperança. Essa demiurgia anuncia um novo tempo pela qual os homens encontrarão sua nocividade, ou seja, sua clara presença de contradições que constituem-se no âmbito da exploração daquilo que necessariamente é finito. Bem, isto, para nós que necessariamente estudamos filosofia, não é algo, a princípio, surpreendente. Até porque os registros históricos estão aí para deixar explícito que o processo, ou seja, essa guinada histórica que se constitui na passagem, na maneira como capital, ou seja, será introduzido, e principalmente o sistema capitalista, enquanto constituição, enquanto presença histórica concreta, dará indícios claros de como isto vai assimilar todos os processos anteriores e dará o seu tom particular para a história. Pois bem, quando Bloch, que é um autor que nasce exatamente no início, nasce no final do século XIX e tem a sua vida produtiva enquanto intelectual em todo o século XX, ou seja, ele nasce em 1885, em julho de 1885, e vem a falecer em 77, aos 92 anos. Esse autor viveu bastante e percebeu todos os processos de transformações ocorridos exatamente no século XX. Claro, depois da década de 70, haveriam outros vislumbres desse processo de desenvolvimento do século XX. Claro que boa parte deles não algo como indicador de esperança, mas como indicador, infelizmente, de um acentuamento desta desesperança, se a gente pode colocar dessa maneira. Então, quando Bloch situa o seu livro elaborado no exílio, ou seja, elaborado exatamente em dois processos em que uma obra anterior chamada Espírito da Utopia, de 1918 e de 1923, uma obra chamada Thomas Mintzer, o Teólogo da Revolução, outra obra que antecede também ao Princípio Esperança, a obra Herança desta Época, elaborada no calor da ascensão do nazifascismo. Vamos pensar que Bloch constrói esse processo dentro de duas décadas. Vamos pensar as duas primeiras décadas em que o jovem Bloch vai maturando e vai construindo através de suas influências. Ele elabora, ou seja, ele traça um processo filosófico que eu poderia com certeza afirmar que é forjado dentro de toda a dinâmica e da crise pela qual o capitalismo vai apresentar no abrir-alas do século XX, ou seja, de pensarmos como o século XX, a princípio, pode apontar para os sonhos de jovens que entendem o século XX enquanto um processo pela qual vai alimentar os seus sonhos e vai concretizá-los. O século XX abraça esses sonhos e diz, né, esses sonhos serão frustrados. Esses sonhos não se constituirão enquanto expectativas. Os jovens olham para o horizonte, veem possibilidades
mas estes sonhos serão tragados por uma primeira grande guerra, que é o sinal do processo de crise deste capitalismo. O primeiro momento pela qual Bloch vai não só escrever enquanto intelectual, mas vai se posicionar em relação à primeira grande guerra. E isso é interessante porque é nesse período que Bloch ficará exilado na Suíça e dizendo o seguinte: não posso eu ser convocado para uma guerra pela qual eu não faço parte. Enquanto jornalista, ele vai fazer duras críticas a este primeiro momento, em que ele vai dizer o seguinte, né? Estes sonhos que serão ceifados serão a pura expressão daquilo que o século XX anuncia enquanto representação distópica, ou seja, a destruição das expectativas utópicas. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero ressaltar para nós pensarmos dentro daquilo que esclarece para Bloch enquanto esperança, é entendermos que a esperança para Bloch ela é forjada em tempo de crise. Ou melhor aqui, se a gente colocar, em tempos de crises. Ou seja, crises contínuas, crises produzidas exatamente pelo sistema capitalista. Ou seja, para Bloch, nunca houve um só momento sequer que dê alívio à humanidade ou algo que assegure a vida dentro da dinâmica do capitalismo. Isso é um ponto importante que é necessário a gente entender, que a própria ideia de esperança para Bloch, e aí vamos fazer exatamente um adendo aqui, ela vem do verbo kavah, ou seja, a ideia hebraica do tikvah, que é a esperança tensionada a todo momento, ou seja, a esperança que produz concretude na tensão, ou seja, na tensão dos processos de crise, exige-se que esta esperança esclareça o tempo histórico e venha o quê? E venha produzir uma ação eficaz enquanto resposta. Então, a esperança aqui para Bloch, nesse primeiro momento, é a esperança que constitui-se de maneira ativa, fazendo leitura do seu tempo, ou seja, do tempo presente. O tempo pela qual fixa os homens dentro de uma experiência imediata, obscura, sem devidas mediações, escassa de significado. Em que Bloch vai dizer o seguinte: a grande oportunidade dos homens na experiência imediata é contemplar não só a crise como um todo, mas também entender a crise que afeta a sua individualidade, a sua existência enquanto homem, a crise pela qual o levará a quê? A possíveis caminhos de esclarecimento em relação a esses processos caóticos pela qual forjam a vida deste homem. Então, vamos pensar aqui. Se Bloch está colocando exatamente a trajetória da esperança dentro de processos de crise, esta crise, enquanto falta, enquanto negação, enquanto ausência, é aquela que poderá conduzir esses homens a uma consciência pela qual poderão construir novas possibilidades. Possibilidades para além daquilo que está instituído. Esse é um ponto que eu digo a vocês que é essencial, porque eles partem de algumas perguntas que o Bloch faz exatamente no prefácio do Princípio Esperança.
Eu quero ler isto com vocês. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que esperamos? O que nos espera? São perguntas que o Bloch não são meramente retóricas. Elas estão sendo construídas exatamente de uma maneira prática, no próprio exílio do casal Bloch. Ou seja, o casal que necessariamente sai da Alemanha nazista para fazer todo um processo de travessia até chegar aos Estados Unidos, onde falaram que esta terra, não é? A terra estadunidense, pela qual contempla-se a liberdade necessariamente econômica, né? De uma prosperidade pela qual faz parte de uma construção, né? De uma, vamos pensar aqui, de uma falsa expectativa, de uma ilusão explícita, baseada exatamente na vida per capita. O Bloch vai dizer o seguinte: isto não é o paraíso, mas é necessariamente mais um sofisticado inferno pela qual o capitalismo certamente institui e manobra, né, no sentido de controlar, conduzir, né, enviesar esses cidadãos, pela qual Bloch vai dizer o seguinte, né, mais uma vez estarei eu em uma terra completamente estranha. Palavra importante também que eu gostaria de ressaltar aqui, para nós pensarmos em relação a isso, em que o Bloch vai dizer que os homens nunca encontrarão sua verdadeira terra em um sistema pela qual está em uma representação de totalidade dominando todas as esferas da vida. Então, vou repetir. Bloch vai colocar exatamente isto em Geist der Utopie, ou seja, o Espírito da Utopia de 1918, vai fazer menção em Vestígios, também escrito na década de 20, e a reedição de 1923, que contempla os efeitos da Revolução Russa de 17, o Bloch vai dizer o seguinte, né? Os homens não encontraram sua verdadeira terra e só poderão contemplar a esperança de uma maneira plena o dia que encontrarem sua verdadeira terra. A palavra que ele usa é a palavra alemã Heimat, que escreve-se com H, né? H-E-I-M-A-T, que é traduzida às vezes como pátria, traduzida às vezes como casa, mas eu gostaria de colocar aqui a palavra terra, que melhor significa essa expressão. Os homens ainda não se sentem verdadeiramente em casa na sua travessia histórica, na sua relação direta com esse sistema. Na verdade, esse sistema conforma, né? Esse sistema os introduz dentro de um esquema pela qual o Bloch vai dizer o seguinte: não é possível viver em paz em um sistema que nos coloca, ou seja, nos introduz de uma maneira antidemocrática, ou seja, somos colocados em um esquema que vai nos manter fixos a ele. Então, se esse é um ponto em que o Bloch deixa claro que o capitalismo, ou seja, a maneira como o capitalismo se faz, entre aspas, morada dos homens, né? Um modo operacional da vida, um modo em que contempla a vida como um todo, o Bloch vai dizer o seguinte, né? As perguntas que se fazem para dizer o que somos, de onde viemos, para onde vamos e o que esperamos e o que nos espera, são perguntas que se constituem na crise e na travessia de um homem que não encontrou a sua verdadeira terra, a sua verdadeira Heimat.
E isso também é uma resposta à falsa esperança do nazifascismo, que apresenta uma pátria de sangue, que não vai contemplar o homem como um todo, nem vai contemplar o homem na sua liberdade, nem vai contemplar o homem na esperança, e nem poderá dar a este homem condições reais para que este homem entenda o que é verdadeiramente, dentro daquele contexto, o que é verdadeiramente esperança. E, semelhantemente ao livro Passagens de Benjamin, o Bloch, ele nos coloca exatamente dentro desse cenário confuso, em que ele vai dizer que o chão balança, os homens não sabem o porquê e nem o que está causando esta intensa instabilidade. E ele vai dizer, permanente estado de angústia, tornando-se mais definido a maneira como se impera o medo. Se a expectativa dos homens, dentro desta totalidade pela qual Bloch vai dizer o seguinte, o capitalismo é uma totalidade fechada. Se ele fosse uma totalidade fechada, nossas expectativas não teriam nem mesmo a possibilidade de se constituir para se colocar enquanto antítese. Ele vai colocar dentro desta totalidade aberta, que se define ao longo da história, que se constrói enquanto rearranjos de transformações, e transformações que, vamos pensar, são cada vez mais complexas dentro do sistema de vida, ou seja, dentro do sistema do modo de viver dentro da dinâmica capitalista, o Bloch vai colocar exatamente isso. A maneira como os homens naturalizam a sua vivência dentro deste modo operacional é a experiência pela qual eles não constroem nenhum significado, ou seja, não constroem perspectivas reais, não constroem futuro, e nem mesmo conseguem fazer as devidas reaberturas dos precedentes constitutivos do passado. Isto é, para vencer o medo, é necessário que haja uma rememorização dos excedentes históricos que são reabertos no passado, para que haja a possibilidade de antecipar, né, sinais daquilo que são construídos pela própria ação dos homens. Então, isso o Bloch coloca em quase toda a sua obra. Ou seja, se estamos aqui contemplando uma força que ele vai, com devidas significações, ele vai falar que esta força é com certeza um escatom, e esse escatom que se constitui na história e que dá ao homem a possibilidade de uma consciência que pode salvar, ou seja, não só salvar a si mesmo, mas tudo aquilo que está próximo de si. O Bloch utiliza a expressão bíblica, que é a expressão Barnash, o filho do homem, no sentido de pensar todos os homens, no coletivo. Como é que, isso é interessante, né? O ateísmo, no livro Ateísmo no Cristianismo, ele vai
colocar da seguinte maneira: os homens não podem necessariamente esperar que uma salvação venha a cair do céu, mas eles mesmos têm que construir esta salvação. Eles têm que participar historicamente dessa salvação. Eles têm que constituir esse momento como protagonistas deste processo. E aí Bloch vai dizer o seguinte: olha, a revolução não cai do céu. Ela é feita pelos homens. A revolução de 17 é uma possibilidade. Ela não é o ponto final da história. Tanto é que, nesse cenário do medo, de instabilidade, de horizontes obscuros, de pouca expectativa, o Bloch vai dizer o seguinte: é necessário que faça a seguinte pergunta para a Revolução 17. Qual é a força de chegada desta revolução? E qual é a força futura desta revolução? E o que poderemos aprender dela? Tanto é que, no primeiro momento que a revolução tem o seu estrondo, o próprio Bloch vai fazer a seguinte pergunta para o Lenin. Lenin, né, mais um czar, ou seja, mais um czar no sentido de um czar vermelho, né? A queda do Frederico deu a abertura para a chegada de um novo czar que constituirá sempre o mesmo, ou seja, terá isto força futura. É isso que o Bloch está fazendo no primeiro momento, que é nos escritos de 18. E em 23 ele vai dizer o seguinte: há uma possibilidade real, mas essa possibilidade real ela deve ser lida pela própria experiência histórica desse soviet. Ou seja, qual é a experiência deste povo? O que este povo está realizando? Este povo tem liberdade para construir suas ações. Este povo tem liberdade para poder entender e também fazer as devidas mediações em rumo de um processo em que, lá nos manuscritos econômicos filosóficos do Marx, em que o Marx vai dizer o seguinte: o comunismo é o enigma resolvido da história, mas para isto é necessário que o homem se naturalize e que a natureza seja humanizada. Bloch vai, com certeza, debruçar sobre esse texto importantíssimo para o princípio esperança, vai entender que este homem abscôndito, ou seja, este homem que ainda não se revelou enquanto generalidade revolucionária, que não se revelou enquanto autonomia, autoconsciência, autotransformação, autoencontro, autogestão. É um homem que está sendo gestado em latência e tendência. E por isso que a esperança, nesse sentido, deve ser lida mesmo nas esferas do medo, arquitetadas pelo capitalismo. Essa esperança deve ser lida no cotidiano, nas expectativas, nos sonhos, nas realizações, na maneira como o homem faz leitura do seu tempo, na maneira como o homem faz leitura de sua realidade, ainda que a gente vai entender de maneira estranhada, de maneira parcial, sem ainda constituir ainda que a gente possa afirmar claramente, o Bloch vai dizer. É por isso que é importante entendermos que a esperança ela é um ainda não. Ou seja, ela é um normisto. Ela é a maneira que está dizendo lá, olha, os processos históricos ainda não estão fechados. Este não é o ponto final da história.
é necessário é necessário reabrir todo momento os arquivos da história, entender os excedentes desta história e entender que esses excedentes históricos eles estão vivos no momento presente, ou seja, no cotidiano, e eles são importantes para nós entendermos as crises deste homem em seu presente. Ou seja, o Bloch não está fazendo nenhuma especulação do passado que não pode construir qualquer ponte com o presente e nem está esperando um futuro fraudulento. Ele está pensando exatamente na ação dos homens, que é capaz de reabrir esses históricos por meio da rememoração e que também podem contemplar o futuro por meio de antecipações. Isto devido à maneira criativa desses sonhos diurnos, ou seja, os sonhos que são feitos no momento mais produtivo dos homens, momento que os homens estão acordados, momento que os homens estão criativamente elaborando. É nesse momento que o Bloch diz lá, como um detetive, os nossos olhos devem estar bem abertos para entendermos a dinâmica filosófica e histórica deste materialismo. Isso estou colocando aqui para a gente pensar o seguinte, né? Olha como ele coloca isso. Essa função utópica construída por meio dos sonhos, ela é uma atividade compreendida exatamente no afeto da expectativa, ou seja, nos afetos expectantes. E eles, com certeza, são os baluartes da esperança. Sem expectativas, os homens definham, os homens sucumbem. Tanto é, ateísmo no cristianismo, a chave do êxito está exatamente nas expectativas. Ou seja, o que vamos construir para além do tempo em que éramos cativos? Como vamos ser protagonistas desta libertação? É um processo dificílimo, mas os homens vão ter que aprender, mesmo que isto custe a sua própria vida. Tanto é que, quando a gente fala de uma utopia concreta, uma utopia radical, é aquela que não se conforma e não vai fazer concessões, ela não vai abrir mão de sua liberdade, ela não vai abrir mão dos seus sonhos. E se ela não abre mão dos seus sonhos, ela não se conforma com um cenário, por exemplo, um cenário nocivo como o nosso, em que a gente vai pensar, o tempo que nós estamos é o tempo de pestes, né? Pestes que a gente vem, vamos pensar, elas caminham, né? Com doença, crise econômica, crise política, crise da humanidade. Essa falta de expectativa, ela é com certeza construída dentro do horizonte distópico, cuja disfunção ela é a clara maneira como este homem tem vivido. O cântico iniciado, ele é o cântico da esperança, no sentido em que a esperança ela é forjada nestas mãos que são calejadas do dia a dia, tanto na floresta quanto na realidade urbana, que é forjada no trabalho, que é forjada pela expectativa desse trabalhador cuja vida explorada ela não contempla, e nem tem tempo para contemplar as suas condições reais. Eu diria, né? A gente espera que o trabalhador faça algo, dê um salto qualitativo de ação transformadora, e a gente muitas vezes pergunta exatamente isso. O trabalhador, que inclui a minha pessoa enquanto trabalhador, temos tempo para este ócio de imaginarmos, de sonharmos algo para além, ou então somos engolidos por uma conformidade que nos anestesia e que diz para nós que não existe mais futuro. Ou seja, este é o mundo que temos. Mas,
se não deixamos que isso nos esquematize, eu acho que isso é interessante, pensarmos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ou seja, de pensar uma vida fora do esquema. O Bloch vai citar isso no ateísmo no cristianismo, e pensar no cristianismo na sua radicalidade, que não contempla as esferas de uma autorreferência deusificada que é nociva aos homens. Ou seja, a maneira como o poder se institui na história e se constitui enquanto autorreferência. Nessa arquitetônica da destruição, se a gente poder colocar aqui, não só referindo à autorreferência do nazismo, mas todas as autorreferências políticas que construíram tempos de não expectativa, de não liberdade, de não sonhar. Então, o texto de Romanos é, com certeza, um texto que Bloch coloca brilhantemente lá. Se não é na página 200, é na página 150, se eu não me engano. Mas depois posso passar isso a vocês, para que a gente entenda que, quando ele está fazendo menção ao apóstolo Paulo, é pensando na capacidade que o apóstolo Paulo tem de se constituir enquanto sinais radicais deste, não só daquilo que se constrói enquanto carral, ou seja, constrói-se enquanto comum, se constrói enquanto comunidade, se constrói enquanto, em termos modernos, se constrói enquanto comunismo, mas também da gente pensar enquanto reino, Malakut, que é a ideia de a gente pensar que este reino não vem para ser mais um dentro dos esquemas, ou seja, não vem para se constituir enquanto algo esquemático dentro desse sistema nocivo em que vivemos. Tanto é que a gente sabe muito bem que o rei do reino, enquanto humano, será sacrificado dentro deste processo. O Bloch coloca exatamente isso. Interessante que na própria expectativa da teologia da libertação, se a gente colocar aqui, aproximar exatamente da TL, a fala é em que o Messias que é apresentado é o Messias que claramente, ou seja, dentro do processo objetivo real histórico, ele é um inimigo do Estado. Ele é um inimigo dessas esferas de poder, até porque a sua maneira de negar a si mesmo, se constituir enquanto humano, é a negação possível dada aos homens de se tornar o quê? De se tornar verdadeiramente esta representação do Ben-Adam. Ou seja, de pensarmos a ideia do Barnash, ou seja, deste processo coletivo que se constrói de maneira plural, que se constrói nas diferenças, que se constrói na liberdade, que se constrói na capacidade de pensar. E é nesse sentido que se faz tão importante nós aqui nesse diálogo, pensando o campo da esfera filosófica da esperança, que o Bloch está colocando. Eu quero terminar, eu não sei quanto tempo ainda eu tenho, que acredito eu que é um ponto importante para que a gente possa fazer esse desfecho e entender por que o Bloch traz o marxismo enquanto uma possibilidade deste caminho, ou seja, por que o Bloch é um filósofo marxista, mas pouco lido pelos marxistas, até pela sua forma de construir, ou seja, sua forma de fazer as mediações, de ligar elementos tão diferentes dentro desse processo. E eu quero fechar exatamente com um ponto que, para mim, é central, ou seja, o princípio esperança, ele é a travessia da consciência. É a travessia pela qual os sonhos eles têm um contato direto com a vida. Não são divagações. Tanto é que o próprio Selbstbegegnung, que é o autoencontro enquanto acontecimento histórico,
ele só pode ser constituído pela consciência. E ele vai colocar a consciência utópica é aquela que supera as condições de possibilidades entendidas objetivamente. E aí ele vai colocar a esperança no seu caráter enquanto conhecimento. Ela é antecipadora no sentido em que ela é o primeiro motor de uma atividade progressiva da história. E ele vai colocar também a esperança. Neste caso, ela é revolucionária. Ela nos assegura que se constrói sempre na carência dos homens, ou seja, naquilo que falta. Então, a gente vai pensar o nicht, que é a palavra não, é aquela que possibilita a abertura não só do conhecimento, mas também apresenta a possibilidade material de transformação. Por isso que Bloch está falando de uma transcendência sem transcendência. Uma transcendência que se constrói no campo imanente. Esta possibilidade, que ele diz enquanto florescimento, ela é, em síntese, de dizer o seguinte, nas próprias palavras dele, que no Das Prinzip Hoffnung, ou seja, no texto original, está na página 239. Aqui está na página 300 e pouco, se eu não me engano, no primeiro volume que saiu pela Contraponto e saiu pela UERJ. Esse texto aqui, volume 1. Que ele vai nos dizer o seguinte: a razão não pode florescer sem esperança, e a esperança não pode se constituir enquanto fator ativo sem a razão. Em tempos de esperança, em que os processos se esclarecem dialeticamente pela própria interferência desta esperança ativa, é uma espécie de remédio em relação ao irracionalismo. Irracionalismo, claro, que em tempos de peste, como tempos de pandemia, de uma doença que ainda não nos deixou, ela está presente aí, ela não mata na proporção como ela matou, e a gente pode pensar, ela não é ainda um ponto final, a nocividade desta irracionalidade produzida na infraestrutura econômica é ainda algo defendido ideologicamente em todas as esferas da superestrutura, inclusive pela religião, em que, infelizmente, sem escatom, sem esperança, ela deposita todas as suas fichas exatamente na representação dinheiro, que está lá nos Grundrisse, na página 180, quando Marx vai falar sobre dinheiro e a maneira como o dinheiro se constrói, que é interessante, é uma passagem que antecede aquilo que ele vai escrever sobre o Capital, que é um outro momento, ou seja, o salto que vai constituir enquanto na modernidade, mas ele vai dizer o seguinte: a maneira como os homens vão simbolizar a representatividade chamada dinheiro. Tanto é que ele vai usar inúmeras metáforas, né? Principalmente aquela que a gente vai pensar no dinheiro enquanto esfera que se deteriora. Como é que os homens podem depositar as suas vidas em algo que necessariamente se deteriora? E a gente vai pensar em tempos em que povos indígenas, em que a própria floresta está em crise, o dinheiro continua sendo o fator central daquilo que o Bloch vai colocar enquanto crítico, enquanto marxista, enquanto filósofo da esperança, ele vai colocar isso na sua centralidade. Ele vai dizer o seguinte, né?
Enquanto os homens não acordarem dentro de um processo cultural que abrange a sua consciência, no sentido de entender e abarcar o espírito humanitário, ainda vamos tratar tudo isso enquanto fator de segunda mão. Ou seja, que a educação e que a cultura, que aqui não é colocada enquanto salvadora do cenário histórico, mas ele vai dizer enquanto importância, ele vai dizer isso aqui só servirá exatamente enquanto distrator ou que meramente instrumento para o quê? Para a mobilidade, ou seja, cada vez mais rápida dessas mercadorias e das necessidades construídas, ou seja, elaboradas dentro do centro de elaboração artificial da história. Ou seja, as necessidades que não são reais. Essas retomadas que o Bloch faz nos 3 volumes dessa obra, que tem praticamente 1.600 páginas, é mostrar no cotidiano como é que esses homens estão sobrevivendo, ainda não encontraram a sua verdadeira raiva. E aí o Bloch vai colocar isso, principalmente nas 11 teses, ou seja, na sua interpretação particular, ele vai colocar que a 11ª é uma espécie de campainha, um sinalizador importante, no sentido em que, né, as elucubrações não têm sentido se elas não se façam enquanto elementar, no sentido de se tornarem concretas na ação transformadora. Ou seja, uma subjetividade que não se separa da objetividade. Uma subjetividade que está no campo da esperança, mas que não se desatrela da objetividade, entendendo que ela só pode se tornar concreta na medida que os homens venham agir e tornar esta esperança encarnada. Ou seja, as pessoas vão entender claramente o que significa essa palavra. Por fim, eu quero só fechar exatamente com um ponto que também está no Bloch, que é a ideia que está lá no cristianismo, ateísmo no cristianismo, em que ele vai dizer o seguinte: Bloch vai dizer, bem, precisamos entender que a vida não é só bios, mas ela também é shaya, ou zoa, ou seja, ela é qualidade. E para entendermos esse processo de qualidade, é preciso entendê-lo enquanto docta expert, ou seja, essa maneira de uma esperança cuja inteligência não desfoca sua centralidade na vida e não desfoca os seus objetivos reais enquanto qualidade. A palavra que ele usa, às vezes, é shaya, e a palavra também usada muitas vezes é zoa. Se somos, então, figuras passageiras nesta terra, cuja finitude constrói tão pouca coisa, devemos pensar que talvez a carta de primeira e segunda Pedro, ela nos dá um sentido para a nossa travessia. Nós ainda não encontramos a nossa verdadeira casa, não encontramos a nossa verdadeira terra, não encontramos o nosso verdadeiro lar. Somos, na expressão do Nélio Schneider, que é o tradutor do Princípio Esperança, ele vai dizer que nós somos apátridas. Não temos lugar, não no sentido que estamos sem direção, andando de um lado para o outro, confuso, mas a gente pensar que a nossa
a nossa ânsia, ou seja, aquilo que alimenta a nossa esperança, o que nos mantém vivos, eretos, que é um dos pontos colocados muito bem pelo Bloch, ou seja, o homem que não será mais humilhado, nem escravizado, nem castigado, mas poderá andar de maneira ereta, ou seja, andar com dignidade, e esse é um ponto que ele coloca para pensarmos esta prática, está exatamente no Zoe, na qualidade de vida, na maneira como vamos entender que essa qualidade ela não deveria ser uma mera representação daquilo que os ricos, enquanto representam o que é qualidade. Mas o salto, segundo Bloch, está aí. Devemos ressignificar o que é a palavra qualidade a partir do momento que nós entendemos o que é esperança enquanto ato concreto. Se ela é a esperança consciente, então esse, com certeza, é um indicador claríssimo de que a qualidade de vida não pode ser representada no modo aparente daquilo que os ricos entendem enquanto qualidade. Enfim, eu penso que poderia ainda falar mais coisas sobre esses pontos. Eles fazem parte da minha tese, né, que é a tese cujo título é A Porta Entreaberta, que é uma análise sobre a plasticidade do messianismo político em Ernest Bloch. Mas o que eu queria trazer aqui enquanto diálogo com vocês era para nós pensarmos esses elementos, né, que, de alguma maneira, eles constroem uma espécie de tessitura como princípio esperança. E são chaves para a nossa leitura, no sentido de entender o que o Bloch interpretou enquanto princípio esperança. O ponto que eu gostaria de deixar a vocês está exatamente na centralidade da consciência humana. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Então, nós vamos prosseguir com este momento de esclarecimento de questões e mediado aí, então, com os professores Gerdevani e Januário, aqui presentes, que vão levar até vocês o microfone para vocês fazerem o levantamento ou a questão. E ele só vai entender se vocês falarem ao microfone. Então, aguarde que o professor chegue até vocês, para vocês mesmos, e ao final das questões, nós devolvemos a palavra para que o professor responda e faça as conclusões finais. Boa noite. Quanto esperávamos, né? Quanto alimentamos a esperança de estarmos aqui nesse auditório, né, vivenciando de novo esse momento tão gostoso, né, tão singular. E obrigado, professor, por tão esclarecedora colocação. Já faço uma primeira pergunta, né? Como é que o senhor vai conduzir? Algumas perguntas em bloco ou a cada uma o senhor responde? Eu penso que a gente poderia, talvez, construir em blocos de 3 ou 4 perguntas. Muito bem. Mas que eu vou anotar aqui cada uma delas para que a gente não venha se perder e não responder nenhuma delas. Né? Tá certo. Eu fiquei pensando enquanto o senhor fazia a exposição, quando ele produziu, de lá para cá, até os dias de nossas experiências agora, quanta coisa aconteceu, né? O que ele poderia estar, digamos assim, analisando, né? Essas transformações que o mundo... E me chamou muito a atenção
né, fixei nessa... Nós não temos ainda uma casa. Isso é pesado. É, digamos assim, de chamar muito a atenção e ficar pensando nisso. Nós não temos ainda uma casa. Esse mundo, nós não o habitamos, né? Então, me chama muito a atenção esse ponto. Então, agora vou... Aqui está à disposição de vocês. Levante a mão. Eu vou até aí para a gente passar as questões ao professor. Ouvi muita gente fazendo anotações. Por favor, aqui no fundo. Já, professor, estamos aqui. Pois não. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta. Poderia me esclarecer sobre a diferença entre a esperança filosófica e filosofia da esperança? Muito bem. Mais alguém? O professor sugere que pelo menos o bloco de 3 perguntas. Aqui, professor Gedevani, professor da nossa FADISE, está aqui. Boa noite, professor. Boa Diante noite. da realidade de que o homem não tem uma terra fixa, um lugar seguro, mas está atravessando o mar da existência sem esperança de que vai encontrar um abrigo do outro lado do rio, a minha pergunta é o seguinte: como construir algum significado ou sentido na existência, segundo Bloch? Muito bem, mais um para a gente fazer esse bloco de 3 questões. Os alunos, nós, os visitantes. Uma aluna nossa da FADISE, do Virgem, muito aplicada. Prazer de ver agora presencial, né? Prazer vê-lo. A pergunta é... Boa noite. Boa noite. Como Bloch vê o anseio humano? Qual a influência do passado no anseio humano presente? Muito bem. Então, assim, a gente tem um bloco aí de 3 questões. Vão preparando as próximas aí, enquanto o professor comenta aí as 3 perguntas. Por favor, professor. Vamos lá. A primeira pergunta é uma pergunta bastante importante, em que o Bloch vai, exatamente no prefácio, ele vai dizer que a filosofia ela não se atentou de maneira devida à esperança. Ou seja, ela sempre tratou a esperança enquanto algo que poderia ser construído no campo teológico ou no campo das experiências do senso comum, mas que jamais poderia ser algo que poderia ser chamado enquanto categoria filosófica, nesse sentido. E quando ele está dizendo que a esperança não foi assistida de maneira devida pela filosofia, é a maneira também como a sua própria força futura não foi lida de maneira devida. Ou seja, o futuro é tratado como um mero processo especulativo daquilo que pode, e nas diminuições de expectativas vão afirmar, olha, fixe seus olhos no presente, porque o futuro não é algo que a gente deva se preocupar. E o Bloch vai colocar exatamente neste campo para dizer o seguinte:
qual é a carga que, infelizmente, na própria construção histórica do pensamento filosófico, qual é a carga que diminuiu as expectativas e até mesmo obstruiu a força da esperança ser lida enquanto algo tão importante e necessário para o campo filosófico? O Bloch vai colocar exatamente no campo do nihilismo, ou seja, do nada. Ou seja, o nada enquanto, como representação de um horror vacui, ou seja, de um processo, de um frenesi cuja existência procura preencher todos os campos de sua existência, mas que essa maneira plena de construir e até mesmo preencher esses vazios ou lacunas, o Bloch vai dizer, isso não é possível, porque o que nos mantém exatamente em pé não é a expectativa de uma plenitude, mas é por aquilo que nos falta. Claro que a maneira como Bloch apresenta o afeto e esperança como ação tem lá a sua herança espinosista, em Baruch Spinoza. Mas a particularidade que o Bloch vai trazer para o século XX em relação à esperança é enquanto categoria filosófica que nos dá a condição não só de projetar algo para além, mas de fitarmos nossos olhos no tempo presente e construirmos possibilidades de esclarecimento em relação a esse tempo. E vamos pensar, como o professor, ao passar as perguntas, disse, se o Bloch tivesse vivido mais 20, 30, 40 anos, ele ia contemplar todos esses processos com uma característica muito própria dele, ou seja, entender que a investigação filosófica é uma investigação detetivesca, que vai buscando os vestígios, que de uma maneira incansável, ou seja, na tentativa de esclarecer esses processos e de registrá-los enquanto possibilidade histórica, ou seja, então, quando ele coloca isso, é dizer o seguinte, que os fragmentos desses excedentes históricos, eles não são um sinal daquilo que não foi concluído somente. Eles são sinais de esperança, porque uma vez reabertos, nós temos a possibilidade de sanar problemas, de construir possibilidades futuras, ou seja, de algo que possa se tornar realizável, que pode se tornar concreto lá na frente, ou até mesmo de encontrarmos verdades e soluções daquilo que o passado aparentemente está soterrado. E aí o Bloch vai dizer a rememoração, o shuv, que é a palavra de pensarmos essa memória dinâmica em que os homens podem voltar e entender pedagogicamente os erros e acertos em todo o seu processo histórico, e principalmente nesse sentido, aí a gente entende isso, que existe uma semelhança muito grande àquilo que o Benjamin também vai tratar, não só nas teses sobre a história, no Ângelos Novos, em Passagens e assim por diante, mas isso sob a própria influência do Bloch, que foi amigo dele, ou seja, amigo de Walter Benjamin. E não só amigo de Walter, como também teve uma ligação até afetuosa a Adorno, Horkheimer e o próprio Marcuse, que ele encontra no processo do exílio nos Estados Unidos. E é interessante que a maneira como o Bloch retoma a utopia não é tratá-la enquanto um não lugar, é tratá-la enquanto possibilidade concreta. E aí a gente vai pensar, a palavra utopia, ela não está desassociada da palavra esperança. A esperança aqui, que eu coloquei no início aqui da minha resposta para você, ela
ela foi tratada para Bloch enquanto chave importante para o materialismo histórico, ainda que o materialismo histórico também não tenha visto a esperança enquanto elemento importante. Se nós perguntarmos, o Bloch fez uma filosofia da esperança? Não necessariamente. O Bloch fez uma filosofia cuja retomada ao próprio Marx deu a ele estas possibilidades de construir e de analisar o seu tempo e apresentar o quê? Apresentar possíveis saídas. Um livro importante para entendermos isso está exatamente em Thomas Mintzer, o teólogo da Revolução. Como a Revolução é, com certeza, esta paridora dos sonhos possíveis. Porque, vamos pensar, a revolta campesina na Alemanha, promovida por Mintzer, ela, a princípio, pode ser tratada enquanto o quê? Enquanto uma expectativa frustrada. Para o Bloch, essa expectativa não foi frustrada. A história dos vencidos, como Benjamin também vai tratar nas teses, é aquilo que deve ser retomada, enquanto que, enquanto nesse excedente histórico, devemos escutar os ecos desses que foram tratados enquanto vencidos, para que esta força expectante, escatológica, nos dê o quê? Nos dê a oportunidade de nos apropriarmos dessas fissuras, ou seja, dessas aberturas em que podemos entender que só podem ser construídas pela inteligência que discerne a história. Então, eu não sei se eu lhe respondo, mas eu vou dizer exatamente isto a você. Primeiro, que para Bloch, ainda que tenha sido citada, ou às vezes até notificada, o Bloch vai dizer o seguinte: a esperança ainda não foi apropriada enquanto categoria filosófica. Acho que esse é um ponto. E aí eu posso colocar, ela não foi apropriada, se a gente pode colocar aqui, exatamente enquanto processo hermenêutico, que é um dos anseios da pesquisa do professor Rosalvo Schutz, da UniOeste, em que ele está tratando exatamente sobre a questão da hermenêutica da esperança. E vamos pensar, o Bloch, enquanto o filósofo da utopia, o filósofo da esperança, ele está retomando aquilo que o livro provocador chamado História e Consciência de Classe, de Georg Lukács, esse é o livro em que o Bloch dá o salto da sua influência kantiana e neokantiana para chegar ao Hegel e chegar ao Marx dentro desse processo de uma construção filosófica. Eu não sei se eu lhe respondi, pelo menos nesta primeira e provocadora pergunta. A segunda é como manter essa forma constitutiva da esperança em meio ao caos. O Bloch vai escrever em Herança desta Época, né, no Erbschaft dieser Zeit, que ele vai dizer o seguinte: em Herança desta Época, é necessário que os olhos estejam atentos a pensar que a esperança fraudulenta ela é uma espécie de sonho que mal nasce e logo apodrece. Então, ele vai dizer o seguinte: os olhares atentos e a consciência que constrói processos inteligentes de investigação mantém a existência ativa para esses momentos de pouca expectativa. É nós pensarmos aqui, o povo indígena, por exemplo, não sucumbiu. Mesmo as ações grotescas, as ações violentas, as ações que dia a dia, vamos pensar, a herança ela está bem lá atrás. Mas a gente vai pensar,
tomar aqui 4 anos, esses 4 últimos anos. Se a gente colocasse a esta existência que as expectativas são mínimas e que este povo não tem mais nada a esperar, eu diria, bem, este povo iria sucumbir. Mas este povo não sucumbe. Não sucumbe às ações dos garimpeiros, não sucumbe às ações de um governo necessariamente violento, brutal, cujas expectativas de neoliberais são de quê? São de exatamente explorar até a última gota de possibilidades e recursos finitos dessa floresta. Mas a floresta resiste. A floresta se mantém, mesmo castigada, mesmo. E aí a gente vai, quando eu estou colocando aqui a palavra herança, é a gente entender a forte carga histórica, temporal, em que a nossa memória deve o quê? Revisitar lá atrás todos os processos destrutivos de ações que são investidas em relação a quê? Em relação a este povo, que ainda se mantém em pé, que ainda tem ainda tem lugar em meio à fome, em meio à peste, em meio ao luto, em meio à destruição, e ainda existe lugar ainda para cantar, existe lugar ainda para viver, existe lugar para respirar, existe lugar para suspirar. E eu diria o seguinte, né, diante de tudo isso, né, há tempo de choro e tempo de alegria nesse sentido. E aí a gente vai pensar, o Bloch, em passagens que são construídas em forma de aforismos, lá no Spirre, né, que o texto, na tradução, poderia ser chamado um livro chamado de Rastros ou Vestígios, ele vai colocar exatamente esses retratos, né? A vida não sucumbiu ainda. A vida não foi completamente destruída. Mesmo que o chão balance, que o mundo seja completamente instável, o remédio para tudo isso é a esperança, no seu sentido concreto da vida. Não é a esperança na esperança de entender que um dia haverá uma intervenção lá. É entender que a intervenção está aqui. É interessante, né? No sentido judaico, a intervenção está aqui, aqui e aqui. Então, ela pensa, ela sente e ela age. No sentido de a gente pensar que ela tem mobilidade. Então, ela está na mente, está no coração e está nos nossos pés. Então, ela é a esperança encarnada, não é simplesmente um sentido abstrato da existência, né? Em contraponto ao mal-estar do mundo moderno, ao nada sartriano, o Bloch está trazendo a esperança para nós entendermos que existe sim uma maneira ativa de construir os sonhos, e eles são possíveis. E entender também que o cenário apocalíptico não é o fim, é o início, que vai nos trazer novamente ao lugar, ou seja, à verdadeira casa. Na palavra Selbstbegegnung, a ideia do autoencontro é dizer que a casa e o paraíso humano não é um espaço geográfico. O paraíso humano está dentro deles mesmos. Então, é uma maneira da gente pensar aqui a questão de construir esses significados. Em relação aos anseios, os anseios são importantíssimos, porque eles mantêm o exercício da esperança ativa,
no sentido em que passado, presente e futuro, eles não são blocos separados da dinâmica humana, como se ali tem um pedaço e estancou, outro pedaço estancou e o outro pedaço que ainda está por ser estancado. Não. A ideia de entendermos que a experiência imediata ela é aquela que nos leva ao anseio de, exatamente por sua forma prematura enquanto experiência dentro do mundo, ou seja, o livro que o Bloch constrói enquanto acerto de contas a uma ontologia do ainda não, aproximando-se exatamente na dinâmica da ontologia do ser social de Georg Lukács, é a ideia laboral de entendermos que a experiência imediata, sendo ela um processo construído em um tempo que não é necessariamente sincrônico, mas também assincrônico, ele eleva o campo da experiência imediata como uma experiência que está interseccionada a anseios que aparentemente estavam soterrados lá atrás, mas ressurgiram com muita força no presente exatamente pela necessidade, e essa necessidade é aquela que abre possibilidades futuras de novos caminhos, ou seja, o novo é uma categoria com certeza importante dentro da arquitetônica, né, da arquitetônica que significa a esperança em Bloch. Então, a gente vai pensar numa ontologia do ainda não, um ser que ainda não é o Normisch-Design, ele é o fator essencial desse processo todo. Ou seja, é pensarmos que todos os seres humanos, enquanto exercitam o seu esperanceio, o Hoffnungen, ou seja, este esperançar baseado em quê? Baseado no próprio reflexo da materialidade deste ser humano. Ou seja, o anseio que ainda não se constituiu completamente. Eu espero que eu tenha respondido essas 3 perguntas e abrimos para mais perguntas. Obrigado, professor, por essa. Mais alguma pergunta? Aqui, nosso aluno chegando aqui. Pois não, fique à vontade. Nós sabemos que o apoliticismo é um sintoma da falta de esperança. Como o Bloch enxergava o apoliticismo, um fenômeno tão atual nos dias de hoje? Muito bem. Mais alguma? Mais outra? Acho que ali está. Ok, desculpa. Bom, queria perguntar se a esperança não é uma ideia utópica usada para disseminar uma ideologia otimista perante um governo ditatorial. Muito bem. Mais uma? Aqui, mais uma pergunta. Chegando. Boa noite. Boa noite. Existe um aspecto ou resultado positivo da esperança dentro do sistema capitalista? Muito bem, professor. Assim, temos as 3 questões aí. Vamos lá.
Em herança desta época, o Bloch vai tratar sobre um processo importantíssimo de entender as camadas sociais. Uma análise de conjuntura sobre o modus operandi dessa sociedade alemã que vive o desastre da Primeira Grande Guerra, a falsa ascensão na República de Weimar e o golpe ocorrido pelo nazifascismo, que, de alguma maneira, vai abarcar uma boa porcentagem dessa população enquanto experiência, ou seja, as chamadas utopias construídas no nazifascismo. Então, esse é um ponto importante para que a gente possa partir da sua palavra apoliticismo, ou seja, uma ideia em que o Bloch, com certeza, traz a esperança enquanto a esperança que milita, a esperança política, a esperança que age nesse sentido. Ou seja, essa esperança militante que milita pela vida e contra a morte é um elemento importante para a gente colocar na chave de uma leitura em relação a esse processo. E ele vai dizer o seguinte, né? As três camadas, né? Campesinos, proletários e empregados. Esses três fatores importantes colocados aqui, o Bloch vai dizer o seguinte, são as três classes trabalhadoras que formam o tecido social alemão, só que elas não se encontram no tempo presente, porque elas são forjadas historicamente dentro de um processo que não podem necessariamente serem lidos na chave da simultaneidade dos fatos. Elas devem ser entendidas na maneira como elas são forjadas e constituídas e quais são os elementos históricos que necessariamente dão significados a essas classes trabalhadoras. Isso é um ponto importante, por quê? Porque elas vão participar do assalto nazista. Elas estarão lá, né, alimentando, né, as falsas manobras, como o nazismo vai se utilizar dos sonhos e anseios dessa classe trabalhadora, oferecendo a eles a possibilidade de um horizonte, mas que necessariamente não podemos entender que isto vai acabar bem. E não vai. E a gente sabe qual vai ser o desfecho dessa história. A gente sabe qual vai ser o excedente histórico que irá nos revisitar enquanto espectro do fascismo. Isso é importante, porque o Bloch vai dizer o seguinte, a classe média alemã, enquanto classe trabalhadora, enquanto classe dos empregados, ou seja, aqueles que trabalham nas repartições públicas ou trabalham nos bancos e que necessariamente fazem toda essa parte burocrática, operacional, dos estabelecimentos e assim por diante, esta classe ela não se vê enquanto parte de um todo da classe trabalhadora. Por quê? Porque ela se vê enquanto um trabalhador à par. Ele se vê enquanto um trabalhador que possui um significado diferente daquilo que o proletariado que trabalha na indústria ou que o campesino que trabalha no campo rural produzem também. E o Bloch vai dizer o seguinte, a classe média é uma classe necessariamente reativa, apolitizada, no sentido em que não só o chamado atraso cultural, mas a maneira como ela é forjada socialmente, ela como se constituirá enquanto força reativa, ou seja, ela vai ser usada enquanto força em momentos de crise do capital. Olha isso. Isso, no olhar de Bloch, o Bloch vai dizer, olha, é importante nos atentarmos que esta classe, enquanto tal, ela, não se vendo como parte do todo da classe trabalhadora e também
desprezando os mais pobres, esta chamada classe média alemã, ela será, com certeza, parte da orquestra, ou seja, da maneira como está sendo orquestrada esta valsa nefasta, promovida por quem? Promovida pelos empresários alemães, promovida pelos grandes banqueiros, que vão financiar um braço pela qual eles acreditam que é necessário nesse momento. Ou seja, o Hitler, ele não surge do nada. O Hitler ele não é a pura expressão do nazismo. E o Bloch vai dizer, o fascismo é algo que está sendo parturado dentro dos homens, constituído ali, de modo que o antissemitismo, né? O antipolonês, o anti-cigano, o anti-negro, esse anti-humanismo, se a gente pode colocar aqui, esse anti-humanismo, ele está sendo ali gestado dentro dos homens. E nos momentos de crise, eles serão direcionados, eles serão acionados, eles serão manifestos. E a gente vai pensar, é nesse momento em que o nazismo vai o quê? Vai fragmentar ainda mais a classe trabalhadora, vai colocar o povo contra o próprio povo, colocará o pobre contra o pobre que está do seu lado, vai colocar o pobre enquanto figura também reacionária, como se esse pobre fosse extensão do fascismo. E importante também dizer que nesta arquitetônica do irracionalismo, que está lá também no livro Destruição da Razão, do Lukács, o Herança desta época, o Bloch vai dizer o seguinte, aos arquitetos deste irracionalismo. Um deles é o senhor Heidegger, em que tratar a vida enquanto utensílio, tratar a vida enquanto um elemento que pode ser descartado em sua função, tratar a vida enquanto meramente uma ontonegatividade, no sentido que essa ontonegatividade, ela, uma vez apolitizada, ela não tem a possibilidade de dar um salto, de apresentar os seus desejos, de construir processos reais. E qual é o fim desta ontonegatividade apolitizada de uma genialidade instrumentalizada pelo capital? É a morte. Ou seja, aí a gente vai entender como foi justificado os processos de levarem milhares de judeus aos campos de concentração e que, anteriormente, no século XVI, vão ser levados milhares de escravos aonde? Para onde? Para as senzalas, os campos de concentração de um processo embrionário marcado em nossa história. Olha isso. Em que a sociedade escravagista ela não foi eliminada, ela ainda se mantém na mente das pessoas. É isso que o Bloch está colocando. Mas o Bloch também está dizendo que essas pessoas não devem ser proibidas de mostrarem o que são. O que é importante aqui é entendermos o que são os desejos dessas pessoas, quais são os anseios delas, o que lhe faz enquanto seres humanos, né? A maneira como essas pessoas vão construir suas vidas exatamente no universo do trabalho. E como é que nós podemos... Só um minutinho.
Opa, retirando isso aqui. São os espiões da tecnologia. A ideia que o Bloch está colocando é como é que a gente vai reverter esse campo estranhado. E ele também vai dizer como é que, aí eu vou colocar exatamente no nosso modo brasileiro, como é que os nazistas ganharam de 10-0 dos marxistas, dos revolucionários, dos comunistas, nesse sentido. O Bloch vai fazendo uma crítica profunda a eles, dizendo o seguinte: vocês não foram capazes de entender os processos de apolitização dessas pessoas, não foram capazes de construir caminhos de diálogo, não foram capazes de ouvi-las. E sem ouvi-las, vocês não podem entender os anseios dessas pessoas. E vocês serão, com certeza, assaltados. Ou seja, a social-democracia foi assaltada pelo nazismo. O que aparentemente daria a uma frustração de derrocada, ou seja, ao senhor Adolf Hitler, no seu nanico partido nazista, dará a ele posteriormente a força de entender como é que ele vai manobrar esses anseios e sonhos e vai o quê? Direcioná-los ao quê? A ser uma arma reativa para destruir quem? Para destruir todos aqueles que eles entendem enquanto inimigos. E eu diria para vocês, de onde isso está sendo parido? Isso está sendo parido da própria lógica do capital. Ou seja, em tempos extremos, o capital não vai hesitar de utilizar-se de forças reativas e violentas para alcançar os seus objetivos. Não é de se estranhar que nós já tenhamos vivido, claro, dentro de um outro processo histórico, mas marcados por 20 anos de ditadura, 20 anos de sangue e morte, 20 anos que não pararam por aí. As forças reativas estão aí e a gente vai pensar: mata com certeza jornalista, mata indigenista, mata gente que quer transformação, quer mudança, mas vai continuar matando. E o que o Bloch vai dizer com isso? O Bloch vai dizer com isso: faltou a estes tais discernir o tempo presente. Faltou a estes tais entender a importância do processo cultural para apresentarmos o quê? Possibilidades, diálogos, construções dentro de um processo humanitário. A pergunta que se faz dentro das outras duas é exatamente isso. O Bloch vai dizer o seguinte: é claro que foi construído processos tecnológicos, foi criado direito natural exatamente na força desta classe burguesa, mas que nós não tenhamos as falsas expectativas e entender que essas forças reativas, elas não estão para a vida. É isso que o Bloch está colocando. Essas forças reativas, essas forças dentro desses processos que estão focadas exatamente na centralidade da lógica per capita, elas não têm compromisso com a vida. E aí, nesse sentido, o Bloch não é aquele filósofo que se atenta a criar tratados éticos, disso e aquilo. Ele vai pensar e debruçar exatamente no processo de consciência e exatamente no processo de uma ontologia do ser social que ainda não é, para entendermos que todo desdobramento, claro, todo desdobramento dentro de um processo humanitário, ele tem que ser essencialmente ético. Não dá para fugir disso. Então, é claro que as utopias elas podem ser instrumentalizadas pelas ditaduras. Por exemplo, como a stalinista, em que o Bloch foi o quê? Foi um crítico a isso. Tanto é que, antes de ir para os Estados Unidos, Carola e Ernest Bloch receberam uma carta de Schumacher, Joachim Schumacher, e ele descreve dizendo o seguinte: não venham para cá. Se você e Carola pisarem em terra soviética, vocês vão ser mandados para os gulags. Eles não vão suportar as vossas críticas, mesmo sendo Carola membro do Partido Comunista, e o Bloch, que
posteriormente, ou seja, na chamada saída do exílio para um outro exílio, não é? Que é o exílio para fora da chamada futura Alemanha Oriental, em que o Partido Comunista, no seu espectro stalinista, vai dizer o seguinte: aqui não há lugar para intelectual heterodoxo. Aqui não há uma leitura para além do Stalin. Aqui não há lugar para um comunismo que não venha a reboque. Aqui não há. Então, a gente vai pensar bem, é nesse sentido que a gente vai começar a entender como é que Carola e Ernest Bloch nunca tiveram descanso nesse sentido. Construíram a filosofia numa maneira prática, dentro dos próprios processos históricos, em que esses chamados espectros totalitários nunca deixaram de atormentá-los, até mesmo nos Estados Unidos. Ou a gente acha que a democracia estadunidense é uma democracia linda e maravilhosa. Não é. Tanto é que o Bloch vai chamar, isso aqui não pode ser chamado de democracia. Não existe democracia em lugar nenhum. Por quê? Porque a democracia forjada pelo capitalismo é uma democracia caótica. Aquilo que muito bem disse lá na Grécia, dizendo o seguinte, que a democracia, enquanto experiência, ela sempre tem uma relação com a oligarquia, com a tirania, e assim por diante. Ainda nem vivenciamos uma democracia em que nós pudéssemos ter uma experiência da liberdade democrática nesse sentido. Por isso que o Bloch vai dizer, não construam suas expectativas em utopias fraudulentas. Por quê? Porque esses falsos messias não podem trazer salvação alguma aos homens. Somente os homens podem encontrar salvação a partir do processo que neles, ou seja, a genialidade de si e para si, pode encontrar uma dignidade humana nesse sentido, um direito de fato. E aí, por exemplo, o livro chamado Direito Natural e Dignidade Humana, que é o último livro dele, é um livro interessantíssimo. Um livro que vale a pena a gente repensar como é que o Bloch volta ao direito natural, dizendo que os marxistas não se atentaram ao direito natural como um contraponto ao direito positivo, que é também uma retomada às nossas leituras sobre direitos humanos. Está aí na pauta. Ou seja, o Bloch se faz, com certeza, um autor do nosso tempo. Importantíssimo para ser pensado. Acredito eu que eu tenha respondido as três, né, nesse sentido. Muito obrigado aos que fizeram as perguntas, que, por sua vez, ajudou a esclarecer e aprofundar muita coisa, né? Muito bem, muito obrigado a todos. E obrigado, professor, por tão formidável análise, né, das perguntas e esclarecimentos. E eu passo aqui para o nosso diretor da faculdade fazer as considerações finais e, de minha parte, pela oportunidade de estar mediando esse debate, meus sinceros agradecimentos. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Na verdade, esta parte é uma parte para dizer um muito obrigado ao professor Hudson. A nossa semana de filosofia, semana acadêmica, tem por título Aspectos Filosóficos da Esperança. E hoje nos foram apresentados de forma empoderada, né, de forma bem dinâmica e também viva pelo professor Hudson, estes aspectos que a esperança se encarna, esse aspecto que a esperança ela é também baseada na carência. Interessante, né? Que aquilo que nos falta nos mantém em pé. É interessante. E este aspecto da esperança que nos ajuda a compreender até tempos atuais
numa reflexão que uma pessoa que viveu uma experiência histórica, eu diria, não tão próxima da nossa enquanto tempo, porque é de um outro século, né? Século XX, final do século XXI, né? E aí nós podemos agora ver o quanto que dialoga o seu raciocínio, a sua reflexão com o tempo histórico em que a gente está vivendo. Então, muito obrigado, professor Hudson, pela sua disponibilidade, pelo seu sim e pela sua gentileza de contribuir com a nossa faculdade, Faculdade Diocesana, e pela sua brilhante apresentação do filósofo Ernest Bloch. Obrigado. Então, agora, eu queria pedir que todos nós pudéssemos, em sinal de gratidão, dessemos uma salva de palmas ao professor Hudson, que já tem 2 horas à nossa frente. E com a sua reflexão, nos ajuda também a continuar a refletir. Então, agora eu queria convidar a irmã Célia, que nos vai dizer do segmento da nossa semana acadêmica. Nós agradecemos mais uma vez, professor Hudson. Mais uma vez eu peço perdão aqui em público, eu esqueci que horas do Acre eram 2 mais cedo. Então, às 5 da tarde, ele já estava pedindo o link, perdão, e para o dia amanhã já vou avisar com o tempo, viu? Então, amanhã nós damos prosseguimento com o professor Gregory, né? Vai trazer para nós um pouco aí esse aspecto também em Hans Jonas, que já tratamos na Semana Filosófica do ano passado, online, e com a ajuda também dos amigos do Hudson, né, o professor Gelson, que foi que me indicou também os assessores desta semana. Então, nós estamos em casa, porque são amigos, são nossos colaboradores, ainda que à distância. Nós ganhamos com isso, com estas, né, reflexões tão profundas, tão coerentes e tão filosóficas e pé no chão, graças a Deus, né? Então, são luzes cada ano que a gente encontra com novas pessoas aqui no nosso chão da Amazônia, né? Então, amanhã estaremos unindo esse aspecto de Hans Jonas também com as deixas aí, as pegadas mais propriamente brasileiras aí de Paulo Freire e associada aos anseios, né, e propostas do nosso Papa Francisco, grande defensor, digo, também da Mãe Terra. Então, vamos trazer mais algum companheiro, não vamos perder esta oportunidade, né? Contamos com a presença de todos e também aqueles que não compareceram, que possam estar conosco. Para quinta-feira, nosso terceiro dia, estaremos aqui com o professor Valdinei, que hoje nos deu a honra da sua presença e também dará este brilho para nós, fechando essa semana acadêmica. Então, nós tenhamos uma abençoada noite e amanhã às 19 horas, pontualmente, estaremos começando aqui, horário de Brasília, às 21 horas, com o professor Gregory. Então, mais uma vez, nosso muito obrigada a todos, todas, e continuaremos nossa semana amanhã. Obrigada, boa noite, professor, e boa noite a todos. Eu também agradeço a todos vocês, muito obrigado pela maneira como me receberam e acolheram. Espero que o campo da esperança e da utopia, e principalmente desse autor, ele seja um campo de estudos, né, que possam ampliar e criar tantas outras possibilidades, principalmente dentro de uma palavra que
tanto aflige nosso povo hoje, a palavra chamada fome, que é tratada por Bloch como uma pulsão que não foi olhada de maneira devida pelo Freud, mas que ela é também uma expressão tão importante, né, e realizadora dos homens, ou seja, aquilo que pode, com certeza, construir possibilidades de elevar do campo da necessidade para campo de transformação. Então, é isso. Eu quero agradecer a todos vocês pela acolhida. Muito obrigado.